é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão sumir, treme com sua voz, treme com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é meu Deus. Sobre todo nome é teu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, quão grande é meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus, e todos hão de ver quão grande é meu Deus, é meu Deus. Aleluias! Que bom poder começar essa noite cantando esta canção. Quão grande é o meu Deus. Irmãos, nós estamos felizes em mais uma noite estarmos aqui. Você já sabe que nas quartas-feiras à noite, sempre a partir das 19h30, nós temos a transmissão da nossa reunião de oração, diretamente aqui do templo da Igreja Presbiteriana Renascer, na cidade de Queimadas. Bom, então nós estamos transmitindo mais uma vez o nosso culto, e sei que já tem algumas pessoas aí conosco. Por favor, faça aquilo, nos auxilie. Vou fazer 2 pedidos a você. O primeiro é que você nos auxilie, dizendo para nós como é que o som está chegando aí, como é que está chegando a imagem, ok? Me dê um feedback, diga se está ok o som, se está tudo perfeito, nos auxilie nisso,
porque nós queremos passar o melhor que nós possamos passar em termos de qualidade, para que você possa receber em casa, não é? Os louvores ao nosso Deus e a palavra que vai ser ministrada. E o segundo pedido é que você já pode fazer o seu pedido de oração. Deixe aí nos comentários os seus pedidos de oração. A nossa equipe técnica, já está aqui, preparados para anotar o seu pedido de oração. E no término, ou melhor, antes do término desta reunião, nós estaremos apresentando ao Senhor o seu pedido de oração, tá bom? Mas eu quero começar essa reunião de oração fazendo a leitura de um salmo que eu gosto muito, e creio que é um salmo que por muitos, não é? Ele é lido, e é um salmo que sempre que nós lemos a palavra de Deus, ela ministra ao nosso coração de forma especial, porque esse salmo ele fala de Deus, não é? Como sendo o nosso guarda fiel, aquele que nos guarda, aquele que nos protege, aquele que guarda os homens, que os livra do mal. E este salmo é o Salmo 121, que é um salmo de romagem, e o salmista ele começa dizendo justamente isto: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, e nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Então este é o Deus que nós estamos aqui adorando, um Deus que é o nosso protetor, o guarda de Israel, o Senhor dos exércitos. E a esse Deus que agora nós vamos orar, confessando a Ele os nossos pecados, pedindo a Ele que nos abençoe nessa noite, que a sua bênção seja derramada sobre cada amigo, amiga, cada irmão, e pedir que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Vamos fazer isso? Vamos orar ao nosso Deus. Deus de graça, Tu és o Senhor, e nessa noite estamos aqui na qualidade de Teus servos, e humildemente nos apresentamos ante o Senhor, e viemos, ó Deus, nessa noite prestar-lhe um culto, entregar-te a nossa adoração, mas também clamar ao Senhor o perdão dos nossos pecados. Tu nos conheces, Tu sabes, ó Deus, que somos homens, que somos pecadores, mas Deus, nessa noite reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa condição, e por isso pedimos perdão. Perdoa-nos, ó Deus, pelos pensamentos que invadiram a nossa mente, pensamentos que por vezes envergonham a nós, e não somente a nós, mas a santidade do Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, e que o Senhor possa formatar, Deus, a nossa mente de tal maneira que sejamos renovados pelo Teu Espírito Santo. Deus, eu peço perdão pelas nossas palavras que foram ditas e impensadamente feriram e machucaram aquele que estava ao nosso redor. Que o Senhor possa tocar em nossos lábios com a brasa viva tenaz do altar do Senhor, e o Senhor possa purificar o nosso falar, que o nosso falar traga vida, edifique aquele que nos escutam. Mas pedir perdão ao Senhor por todas as vezes que agimos de forma impensada, pelos nossos atos que por vezes são translocados, machucam, ferem. Vem, Senhor, nos conduzir, meu Pai, no caminho da verdade. Vem, Senhor, limpar o nosso coração de toda injustiça, de toda sequela que o pecado porventura tenha deixado. E recebe nessa noite a nossa adoração. Entregamos a Ti a nossa vida, entregamos este culto como gratidão ao Senhor. E Te peço que o Senhor abençoe, ó Deus, esses que estão aqui celebrando conosco nessa noite, celebrando a bênção de estar em comunhão com o Santo Espírito de Deus. Por isso nós te agradecemos essa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, então você pode fazer o seu pedido de oração, e nós vamos estar orando por você no final. Mas também, não faça somente o seu pedido de oração, mas compartilhe.
Sabe, você pode abrir uma sala, né, de transmissão, uma sala de vídeo, e convidar as pessoas que fazem parte aí de amigos, né, no seu perfil, e você pode estar compartilhando também dessa live. E quando for às 20 horas, nós vamos começar, né, a nossa transmissão pelo Instagram. Por enquanto vamos estar aqui apenas no Facebook, mas logo mais estaremos no Instagram. Então você também pode nos acessar por lá, tá bom? Então já estão conosco aqui os nossos irmãos, Maestro Robson. Já é Maestro Robson? César? Maestro César e o nosso irmão Elândio, que já está aqui louvando a Deus. E eu quero convidar os irmãos agora para que juntos possamos adorar o nosso Deus, ok? E você vai fazendo aquele feedback, fazendo seu pedido de oração, e assim estaremos juntos louvando ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Quero saudar os amados irmãos, todos que estão conectados essa noite para ouvir uma palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração, para que a gente possa ministrar para cada um de vocês. Sabemos que Deus é poderoso, que o seu amor e a sua misericórdia é infinita. Assim como o salmista disse, alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Confesso aos irmãos que toda vez que subo a esse altar, as minhas pernas tremem, e eu não consigo deixar de temer, não por medo, mas porque o amor desse Deus é tão grande, que nos permite adorá-lo, que nos permite glorificá-lo. Em outras quarta-feiras quaisquer, estávamos aqui, irmãos, reunidos no nosso culto de oração. Fazíamos aquele círculo, nos alegramos inúmeras vezes com as palavras que os irmãos traziam. Conversávamos, sentíamos a presença de Deus. Hoje vemos o nosso templo vazio, com poucos irmãos, mas a palavra de Deus está sendo pregada. O amor de Deus está sendo propagado através das redes sociais. Que você, irmão, não possa se acomodar no aconchego do seu lar, que você possa orar incessantemente, para que Deus possa reverter o nosso quadro, que essas portas possam se abrir, que a gente possa cultuar o Senhor, que a gente possa se alegrar. Porque Deus nos amou primeiro, Ele nos deu seu único Filho. E é mediante esse amor que vamos louvar essa noite. Não porque somos merecedores, mas porque Ele olhou um dia para mim e para você e viu algo em especial. E por isso, o seu amor é incondicional. Vamos louvar o nosso Pai. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu Filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor
incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim, de braços abertos para mim. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim, meu Deus. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Abertos para mim. Louvado seja o nome do Senhor e graças a Ele que temos como pastor para cuidar de nós. Em tempos difíceis, Ele tem sido o nosso porto seguro. Vamos louvá-lo. O Senhor é meu pastor, eu sei que nada vai me faltar. Em campos bons me faz deitar, por águas calmas me levará. Os meus pés fazes andar na estrada da retidão. Se no caminho eu desviar, o teu castigo me consolará. Se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar. Quando no vale tem que passar, não temerei, pois sei
que perto estás, e se a morte vier sombrar, a tua graça me acolherá. Misericórdia e compaixão todos os dias me acompanharão, e para sempre morarei na eternidade onde está eu. Se o Senhor é meu pastor, eu não preciso. E se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar. Esta é a mensagem desta canção, e nós louvamos a Deus porque nós temos um bom pastor, aquele que está conosco todos os dias da nossa vida. Irmãos, perceba, nós estamos nesse regime de transmissão ao vivo dos nossos cultos desde o dia 22 de março. E eu queria trazer nesse momento uma palavra de agradecimento. Agradecimento a você que está aí do outro lado, você que sempre tem se conectado conosco, você que tem sempre procurado as nossas lives. Só para fazer aqui uma estatística, desde o dia 22, que foi um domingo, nós já transmitimos daqui 11 cultos vespertinos aos domingos. São 11 cultos que nós transmitimos aos domingos. Na quarta-feira, como hoje, este é o 11º culto. Então, nós estamos transmitindo sempre, e eu quero agradecer a você, porque você está aí do outro lado, está sempre nos dando esse privilégio de poder compartilhar conosco desses momentos. Então perceba, nós tivemos 12 ministrações ao domingo, 11 ministrações às quartas-feiras, e além disto, nós ainda compartilhamos com você 6 lives com assuntos diversos, desde de conflitos na família, a questão da ansiedade, os atributos de Deus, falamos sobre a Páscoa, e também na semana passada nós tivemos a Semana Família no Altar, e nós fizemos mais 6 transmissões, utilizando as ferramentas do Google Meet, do Instagram e do Facebook. Então perceba que nós somos gratos a você, mas gratos a Deus por nos disponibilizar essas ferramentas. Então você não fica desassistido, você pode com certeza se conectar, e sempre que você se conectar nesse período, enquanto estivermos com as nossas transmissões ao vivo daqui deste culto, deste lugar de adoração, você vai poder receber da parte de Deus. Só precisa você se conectar. Então eu quero pedir a você também que faça o seguinte: nós podemos usar uma outra ferramenta, que é os cultos com transmissão pelo YouTube. Nós temos uma página no YouTube que também foi criada justamente nesse período, depois do dia 22 de março. Lá estão arquivados
todas as ministrações, quer seja do domingo, da quarta e também, né, as lives que nós fazemos. Inclusive tem lives, outras lives, por exemplo, com o pastor André de Campina. Ontem eu disponibilizei uma falando sobre ansiedade com a psicóloga, uma live muito abençoada. Então eu quero convidar você para você também divulgar a nossa live, o nosso Facebook. Vai lá na página do Facebook, é muito simples. Você digita na busca do Facebook: Presbiteriana Renascer, certo? Queimadas IPRQ. Pronto, você fez isso aí, você vai ser direcionado aí. Foi o nosso presbítero Robson quem criou a página. É isso mesmo, meu endereço? No YouTube, Presbiteriana Renascer Queimada IPRQ. Fechou. Então você vai lá e tá tudo lá. Aí você aproveita, se inscreve, tá certo? Lá no canal, se inscreve no canal e aperta também aquele sininho, e você vai recebendo, assim que nós terminamos, por exemplo, esse culto, nós já jogamos para lá, e você pode assistir no momento que você quiser, na hora que você quiser, no conforto do seu lar, no carro, onde você estiver, tá bom? Então, eu quero agradecer, essa minha palavra de gratidão a Deus, para que você nessa noite possa também compartilhar mais deste culto, e para que você possa preparar o seu coração, porque nesse momento nós vamos cantar uma canção, e essa canção vai preparar o seu coração para a ministração da palavra. E você pode continuar pedindo os seus pedidos de orações, pode fazer aí o seu pedido, e com certeza no final nós estaremos orando, tá bom? Então prepara o teu coração, peça a Deus para ministrar sobre a tua vida nessa noite, peça o Espírito Santo de Deus para ministrar no teu coração, tá bom? Então o nosso irmão César vai estar louvando a Deus mais uma vez. Vamos continuar adorando o nosso Pai. Assim como o profeta Abacuque disse: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que os campos não produzam, todavia me alegrarei. Em outras palavras, não importa as circunstâncias, devemos sempre louvar e engrandecer o nome desse Deus. Motivos, irmãos, temos muito. Então nunca vamos deixar a nossa fé esmorecer. Vamos sempre adorá-lo, porque Ele é mais que precioso para nós. Amém? Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro vem. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide,
vide que o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia, que Deus continue abençoando a amada igreja, em nome de Jesus, amém. Aleluias. Bom, somente lembrando, nós já estamos também, transmitindo essa reunião de oração pelo nosso perfil do Instagram. Então você pode também nos acompanhar lá no Instagram do Reverendo Erivan, tá bom? Louvado seja Deus. Olha, nesse momento eu quero convidar você agora a trazer para junto de você a sua família. Traga a sua família, traga seus filhos, seus cônjuges. Vem agora para a presença do Senhor, porque vamos ministrar uma palavra de Deus agora aos nossos corações. E se você me acompanha, sabe que nós temos hoje uma temática, para ministrar nessa noite ao seu coração. Nós queremos falar sobre a soberania de Deus, daquele que é Senhor dos exércitos. E eu quero convidá-los para que você possa abrir a sua Bíblia no Salmo de número 46. Salmo de número 46. Salmo bastante conhecido. Salmo 46. Abra a sua Bíblia e nós estaremos nessa noite meditando neste salmo. Quem encontrou aqui só tem alguns dos irmãos aqui representando a igreja, mas quem encontrou diz amém aí. Olha aí. Então você em casa encontrou também? Amém? Vamos ler apenas o verso de número 7. Verso de número 7. 46, 7. Ok? Este verso nos diz o seguinte: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Queridos, o salmista, ele diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E perceba que isso é uma verdade tão clara na mente do salmista, que não há nenhuma dúvida de que de fato o Senhor dos exércitos está conosco, que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E quando chega no verso 11 deste mesmo salmo, ele repete as mesmas palavras:
O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Então, queridos, vamos orar a Deus e pedir a esse Deus, que é Deus poderoso, Senhor dos exércitos, possa nessa noite guiar os nossos corações. Vamos orar ao nosso Deus. Deus, eu quero te agradecer nessa noite por tudo que nós já presenciamos, pelos louvores que a ti foram entoados. Eu entrego a Deus a vida dos nossos irmãos que estão aqui, Senhor, fazendo aquilo que o Senhor os chamou para fazer, que é ministrar, ó Deus, canções ao teu nome, e entregar agora os nossos corações na perspectiva e na certeza de que o Senhor há de ministrar por meio do teu Espírito Santo as verdades da tua palavra. Tu és o Senhor dos exércitos, tu és o nosso refúgio, o nosso lugar seguro. Tu és soberano, estás acima de tudo e acima de todos, e por isso nós te bendizemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Bom, então nós vamos trazer nessa noite a nossa mensagem, e o tema dela será justamente este: o Senhor dos exércitos está conosco. Você pode dizer: o Senhor dos exércitos está comigo. O Senhor está com a sua igreja. Irmãos, um dos títulos mais temíveis de Deus, do nosso Deus, é justamente esse título de Senhor dos exércitos. O significado desta expressão, irmãos, o Senhor dos exércitos, aponta para a onipotência de Deus. Ele é o Senhor dos exércitos, o Senhor todo-poderoso. E esses títulos que são dados a Deus no Velho Testamento nos apresenta características de um Deus que é Senhor em todo o tempo. Então, quando nós olhamos para esse título, Senhor dos exércitos, e percebemos que ele aponta para a onipotência de Deus, nós podemos entender que ele indica que Deus é o Senhor todo-poderoso. Deus é o todo-poderoso, e ele é todo-poderoso nos céus, e ele é todo-poderoso na terra, porque de fato ele é o grande guerreiro invencível. Por isto a Bíblia o chama de Senhor dos exércitos, aquele que jamais perdeu uma batalha. Então, desta forma, Senhor dos exércitos é um título divino atribuído a Deus na sua própria palavra. E esse título, queridos, ele vem do original hebraico Yavé Tsabaô, ou seja, literalmente significa Deus dos exércitos ou Senhor dos exércitos. E a palavra Senhor aqui, traduzida do hebraico Yavé, é o nome pessoal de Deus, do Deus de Israel. É a mesma coisa quando nós encontramos lá, quando Deus diz: eu sou o que sou, o grande eu sou, Yavé. Isso é o que nos traz essa palavra Senhor. Então, nós sabemos que esse tetragrama, ele se perdeu a sua pronúncia correta, porque os judeus, de tanto, zelo pelo nome de Deus, né, nós não temos a tradução correta, apenas 4 tetragramas, né, que é o tão conhecido, mas que foram traduzidos como Yavé. Então, quando eu digo Senhor dos exércitos, eu estou falando de Yavé, o Deus todo-poderoso. E normalmente a palavra Senhor, quando ela está aplicada nas nossas traduções na Bíblia, quando ela aparecer em caixa alta, toda ela em caixa alta, é justamente ali para dar o significado e a indicação que naquele texto o Senhor que aparece ali é esse aqui, o grande eu sou, o Senhor dos exércitos, é Yavé que está ali no contexto. Então, nós vemos que esta palavra Senhor está falando do grande eu sou. Mas a palavra exércitos, porque o texto diz que ele é Senhor dos exércitos, traduz de forma natural, né, a palavra Tsidbaô, que significa exército, e ele vai depender do contexto que estiver inserida para você entender ao que ele está se referindo. Por exemplo, esta palavra pode incluir, por exemplo, que ele é Senhor dos exércitos angelicais, aqueles que estão nos céus. Também pode dizer que, todo o cosmo
tudo está sob o domínio também deste que é Senhor dos exércitos. Ele governa sobre os exércitos celestiais, sobre a lua, sobre a estrela, sobre o sol, sobre a natureza e sobre mesmo o exército mesmo de Israel, aquele exército que guerreava as guerras de Israel. Então ele é Senhor de todas as coisas. Então nós já podemos identificar aqui, irmãos, que essa designação Senhor dos Exércitos descreve Deus como Senhor soberano, por exemplo, dos exércitos das estrelas. Veja que coisa interessante, Isaías 40, 26, e mais uma vez eu vou usar aqui a Bíblia na nova versão transformadora, que sempre tenho indicado, porque ela traz um texto tão claro para nós. Isaías 40, 26 diz o seguinte: olhem para os céus, quem criou as estrelas? Ele, o Senhor, que também é dono, governa o exército dos céus. Ele diz então, quem criou as estrelas? Ele as fez sair como um exército, está vendo aí? Uma após outra, e chama cada uma pelo nome. Por causa de seu grande poder e sua força incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar. Ele é o Senhor dos exércitos, que tem o domínio sobre todos os exércitos dos céus. Toda a criação celeste, todo o cosmo está sob o seu domínio. E perceba que ele chama as estrelas pelos nomes, e devido à sua força incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar. É como se, sabe, o profeta estivesse dizendo: os céus se rendem, atendem ao chamado deste que é Senhor poderoso, Senhor dos exércitos celestiais. Mas também a designação Senhor dos exércitos, de fato, descreve Deus não apenas como o Senhor soberano dos exércitos das estrelas, mas também como o Senhor soberano das hostes, ou seja, dos exércitos angelicais. No Salmo 103, versos 20 e 21, novamente na NVT, o texto diz: louvem ao Senhor todos os seus anjos, os poderosos que executam seus planos, os que cumprem cada um de suas ordens. Sim, louvem o Senhor, os exércitos de anjo, os que servem e fazem a sua vontade. Queridos, Deus não apenas governa como o Senhor dos exércitos, todo o cosmo criado, céus, estrela, ele chama pelo nome, mas ele governa os seres criados angelicais. Ele é o Senhor dos exércitos angelicais. Ele ordena, ele dá ordem aos seus anjos. É isto que o Salmo 91, verso 11 e 12 diz, que ele dá ordem aos seus anjos para que de fato eles nos protejam, estejam conosco. O texto diz: porque aos seus anjos dará ordem ele ao seu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Ele te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces nenhuma pedra. Deus ordena os anjos e eles obedecem. Deus envia os anjos como ministradores a nosso respeito e eles obedecem. Então, o Senhor dos exércitos também é o Senhor soberano sobre as hostes dos exércitos angelicais. Mas ele também, queridos, é Senhor soberano dos exércitos de Israel. Não somente os céus, não somente a criação, não somente os seres angelicais, mas a sua criatura, a criação humana que ele criou, o exército mesmo, aquele que tem o poder bélico, está sob o domínio desse Deus que é Senhor dos exércitos. Êxodo capítulo 12, verso 41. E aconteceu que, ao fim de 430 anos, naquele mesmo dia, veja o texto diz: todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Ele governa. E aqui, queridos, eu queria mostrar justamente para você a importância desse título, Senhor dos exércitos. Ele é Elohim, o Todo-Poderoso, o grande eu sou, que governa céus e terra. Nada foge do seu governo, por isso ele é soberano. Então, nós vemos que esse título, Senhor dos exércitos, é muito importante para entendermos o contexto da soberania de Deus. E por isso mesmo esse título, ele é usado quase 300 vezes nas Escrituras Sagradas. E ele é encontrado pela primeira vez em que Deus é chamado o Senhor dos exércitos, foi em 1 Samuel, no capítulo 1, verso 3. A primeira vez que os homens
olharam para Deus e chamaram ele de Senhor dos Exércitos. Você vai encontrar em 1 Samuel 1,3, quando diz: de ano em ano este homem subia da sua casa ou da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. É a primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia. E eles dizem que o sacerdote Ofni e Finéas e os 2 filhos de Eli, eles estavam ali assistindo esse homem que iria agora até a cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, aquele grande eu sou que domina sobre os céus e sobre a terra. O importante então, queridos, é entendermos que ele é o único que governa sobre tudo e sobre todos. Por isso que é importante entendermos: ele é soberano, ele é Senhor dos Exércitos, ele é o grande eu sou, e por isso ele governa, é o único que governa sobre tudo e sobre todos. Ninguém governa sobre tudo nem sobre todos, somente o Senhor dos Exércitos. Portanto, o nosso Deus, ele é soberano sobre os poderes terrestres. Não há poder constituído que não esteja subjugado ao Senhor dos Exércitos. E ele governa sobre todo o exército celestial. Então todos os poderes celestiais, quer seja o cosmo, quer seja os anjos, estão sob o domínio do nosso Deus. Além disso, o título O Senhor dos Exércitos transmite a verdade bíblica que Deus coloca o seu poder em favor do seu povo. E aqui, irmãos, é que nos traz assim um privilégio grande. É que este que é Senhor dos Exércitos, esse que é Senhor absoluto dos céus e da terra, que ordena os céus e os céus lhe obedecem, toda a criação se curva diante dele. Este Deus que é Senhor dos Exércitos, ele que lhe, querido, coloca o seu poder, todo o seu poder em favor do seu povo. E por isso nós não tememos, por isso que a gente não teme, por isso que aquele que crê em Deus, ele não se preocupa, queridos, ele não teme o que pode acontecer, porque o Senhor dos Exércitos, ele está conosco. O Deus de Jacó, ele é o nosso refúgio. Ele é também chamado na Bíblia, além de Senhor dos Exércitos, de Jeová Nissi. E essa indicação diz que ele, além de ser Senhor dos Exércitos, ele é a bandeira nossa, ou seja, ele vai à frente de cada um de nós, nas nossas lutas, nas nossas pelejas. Então, não há privilégio maior em saber, queridos, que esse Deus, ele é soberano e que ele faz com que todas as coisas estejam contribuindo para o bem daqueles a que ele ama. Então, isso significa que ele é aquele que cuida dos seus e faz isso com justiça. Ele cuida dos seus com justiça. E também, queridos, não deixe impune os ímpios. O Senhor dos Exércitos, ele cuida de cada um de nós. A vontade do Senhor, queridos, ela é soberana. A vontade do Senhor, ela é perfeita, de modo que ninguém pode se opor à vontade soberana do Senhor dos Exércitos, do grande eu sou. E como bem disse Jó, né? No capítulo 42, verso 2, um dos versos mais conhecidos talvez do livro de Jó, o Deus verdadeiro, ele pode todas as coisas, e nenhum de seus planos podem ser frustrados. Interessante que aqui Robson está aqui, e é meu maestro, e me faz vir a memória. Não tem como a gente falar do Salmo 46 e não lembrar de quem? Do hino Castelo Forte. Não tem como a gente, não lembrar. Então, desse hino Castelo Forte, Martim Lutero refere-se ao Senhor como sendo aquele Deus que luta e vence a batalha, Ele é o Senhor dos Exércitos, aquele que vence a batalha, E uma das estrofes, eu não vou me arriscar a cantar, a não sei que algum dos irmãos queiram fazer isso, eu deixo à vontade, mas eu quero pegar somente uma estrofe aqui do hino, Maestro Robson, que diz o seguinte: a força do homem nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é? Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, ele triunfa nas batalhas. Ficou todo mundo ali já com a garganta coçando, porque aqui tem um bocado de coralista, Então, se alguém se arriscar, viu,
Cezinha, se alguém se arriscar no final cantar Castelo Forte, nós podemos encerrar, fiquem à vontade, tá bom? Então, queridos, esse é o nosso Deus, que moveu o coração de Lutero a dizer: Ele é de fato a força, sabe? É Ele que nos dá a vitória no meio às batalhas. Então, esse Deus que é Senhor dos exércitos, que Ele ordena e todos obedecem, e tudo lhe obedecem, Ele também é o Senhor Todo-Poderoso, soberano, que dirige a história. E isso aqui é que deixa a vida do cristão mais tranquila, sabe? Quando nós temos uma certeza, irmãos, você que está me ouvindo em casa, que a nossa vida, por exemplo, ela não é dirigida pelo acaso, que as coisas que nos acontecem estão dentro de um cronograma, e que de fato nada foge, sabe, do conhecimento deste que é o grande eu sou, o Senhor dos exércitos, o nosso coração encontra uma calma em saber que não tem como o nosso Deus ser pego de surpresa, porque Ele dirige a história. É impossível, queridos, a gente lê os registros do passado, a história do povo hebreu, sem ver a mão do Senhor dos exércitos guiando este povo, operando nos acontecimentos que nós chamamos de história. Os seres humanos, na verdade, queridos, eles têm liberdade de tomar as suas próprias decisões, sejam elas acertadas, sejam elas erradas, porque na verdade nós temos, sabe, o poder da livre escolha, nós temos o poder da livre regência. Mas sabe o que acontece? É que apesar de termos a escolha, de fazermos as nossas escolhas, Deus, o Javé, aquele que é Senhor de todas as coisas, Ele também é Senhor da história. O que eu quero dizer com isso é que, em última análise, sempre se cumpre os propósitos de Deus nas nações por meio das suas escolhas. Ou seja, tudo que nós fazemos, as nossas escolhas, Deus usa elas para cumprir os seus propósitos em relação à nação, em relação à história. Deus prepara tudo. Lembram de José? Tentaram vender José como escravo, tentaram lançar José na prisão, tentaram de todas as formas matar José, e José chegou no fim, em Gênesis, dizendo o seguinte: olha, o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bênção, e Ele fez com que vocês hoje não morressem de fome, porque de fato o Senhor é Deus da história. Então, nós vamos ver, por exemplo, aqui alguns versos aqui, aonde nos mostra justamente que Deus, Ele cumpre seus propósitos por meio de nós, nas nações, e Ele faz isso de uma forma poderosa, porque Ele é soberano, então Ele dirige a história. Por exemplo, Atos capítulo 14, se você quiser abrir, tudo bem, se não quiser, anote aí na sua Bíblia, num papel, e depois você vê. Atos capítulo 14, vamos ler dos versos 15 a 17. Esse texto tem como pano de fundo Paulo lá na cidade de Listra, depois que ele cura, um paralítico de nascença, e a multidão se revolta contra Paulo. Então, no verso 14, veja o que é que Paulo está dizendo àquela multidão enfurecida. E dizendo: senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens de natureza semelhante à vossa, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas práticas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto há nele. Agora veja o que diz o verso 16: olha Deus agindo na história, o qual nos tempos passados permitiu que todas as nações andassem nos seus próprios caminhos. Deus permitiu que as nações andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, diz o verso 17, contudo não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos chuva do céu e as estações frutíferas, e enchendo-vos de mantimento e de alegria os vossos corações. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, Deus permitiu que as nações tivessem as suas escolhas, fizessem as suas escolhas, brilhassem os seus caminhos, mas contudo Ele não deixou de dar testemunho de si mesmo, ou seja, Ele não deixou de estar lá conduzindo tudo para a glória dEle. Nada foge, nenhuma decisão é tomada sem conhecimento de Deus. Se você está em Atos mesmo, então, vamos um pouquinho apenas no capítulo 17, você estava no capítulo 14, vai até o 17. Esse é o discurso de Paulo lá no aeródromo, Paulo está lá, e ele vai fazer um discurso, quando ele está diante daquela estátua do Deus desconhecido.
17, 24 a 26. Veja o que é que Paulo vai dizer. O Deus que fez o mundo, perceba que é a mesma coisa que Paulo fala lá. Ele sempre diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Verso 25. Nem tampouco é servidor, ou é servido melhor, por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Veja o verso 26. E de um só fez todas as raças dos homens para habitarem sobre toda a face da terra. Veja o que é que diz agora o outro verso: determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Percebam, irmãos, nada foge do controle de Deus. Sempre quando Paulo apresenta Deus, diz: aquele que é criador de todas as coisas, criador dos céus e da terra, ele é quem conduz a história. Então, queridos, de fato, nós podemos dizer que a nossa história é a história de Deus. A nossa história é a história de Deus. Essa é uma verdade que serve de grande encorajamento, queridos, para o povo de Deus. Para nós que sofremos por guardar a nossa fé, isso nos encoraja, porque, queridos, a nossa história é a história de Deus. Então, queridos, ao mesmo tempo, isso também é uma advertência aos incrédulos, aqueles que ignoram, aqueles que se opõem à vontade de Deus, porque no final de todas as coisas, o Senhor dos exércitos é Ele que vai triunfar. No final, a sua vontade soberana irá prevalecer. Então isso é um alerta para você que diz que não crê em Deus. Não adianta, Ele é Senhor da história. No final tudo vai acontecer de forma que Ele seja glorificado, Ele vai ser honrado, Ele vai triunfar sobre todas as coisas. Então, nós poderíamos nos perguntar: o que são todas as histórias, se não Deus manifestando a si mesmo? O que é a história? A história nada mais é do que Deus se manifestando a si mesmo no decurso do tempo. É simplesmente isso. E essa pergunta foi feita por Oliver Cromwell 3 séculos atrás. Ele perguntou isso: o que é a história, se não Deus manifestando a si mesmo? Mas nem todos concordavam com ele, nem todos concordavam com essa verdade. Por exemplo, o historiador inglês Edward Gibbon, ele escreveu um livro chamado Declínio e Queda do Império Romano. Ele chamou a história de um pouco mais que um registro dos crimes, da insensatez e dos infortúnios da humanidade. Então, para Gibbon, ele diz que a história não é conduzida por Deus, ela é apenas, na verdade, um registro dos crimes e das insensatez, dos infortúnios, dos acasos da humanidade. Ele não conseguia enxergar Deus manifestando a si mesmo por meio da história. E não somente ele, mas o seu contemporâneo, Lord Chatfield, ele disse também uma coisa interessante. Chatfield chamou a história de um amontoado confuso de fatos. Para essas pessoas, Deus não estava na história. Para Lorde, o que seria a história? Bom, a história seria um amontoado confuso de fatos. Eles não conseguem ver Deus como o Senhor da história. Mas quando a gente lê os escritos do Dr. A.T. Pierson, que era um pregador e estadista, missionário também do século passado, ele expressou muito bem a realidade ao dizer que a nossa história é a história de Deus. Isso se trata, querido, de algo particularmente verdadeiro no que se refere à história registrada na Bíblia. Por quê? Porque na Bíblia nós temos um relato inspirador da mão de Deus operando nos assuntos da humanidade, de modo a trazer ao mundo o nosso Salvador Jesus Cristo. Perceba, se
toda a história, desde a criação até o tempo presente. Perceba, se tudo não estava sob o domínio de Deus ao tal ponto dele preparar os tempos, as eras, preparar tudo para trazer no tempo exato o seu Filho Jesus Cristo, para ser o Salvador do mundo. Então Deus é o Senhor da história. É que ficam todos aqueles que estão pensando diferente equivocados. A nossa história é a história de Deus. Ele fez isso, queridos, trouxe o Senhor, o Salvador do mundo, e fez isso na plenitude dos tempos, conforme Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 4, verso 4, Paulo diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher debaixo da lei. Talvez você se pergunte: pastor, mas o que é que significa plenitude dos tempos? Plenitude dos tempos significa basicamente o momento apropriado, de acordo com o decreto de Deus, para que a sua vontade seja cumprida. Isso quer dizer que a plenitude dos tempos é quando as estações precedentes, estabelecidas por Deus, elas se completam. Ou seja, é o tempo certo da ação de Deus. Então nós podemos concluir que a plenitude dos tempos marca o cumprimento de um período no tempo Kairos, ou seja, no tempo da ação de Deus. O que está acontecendo? Estão reclamando aí algum pessoal? Está dizendo o quê? Não está dando para ouvir? Oi, percebam se está melhor aí. Alguns irmãos estão ouvindo aí. O que é que tá, quais são os comentários aí, Eric? O que é que estão dizendo aí? Quem tá perguntando? Quem é? Ju, por favor, dá um feedback aí, vê se melhorou. Bom, vamos continuar para ver se melhorou. Ok? Então, irmãos, o que é que nós podemos concluir? É que a plenitude dos tempos marca o cumprimento de um período do tempo Kairos. Porque precisamos entender que existem dois tempos. Um que nós chamamos Cronos, que esse tempo em que nós vivemos e é feito de forma a ser contado os segundos, milésimos segundos, ser cronometrado o tempo. Esse é o tempo Cronos. Mas existe um tempo chamado Kairos. Este é o tempo da ação de Deus. Então, quando a Bíblia diz que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho, Ele está dizendo que foi no tempo da ação que Deus determinou, no tempo Kairos, porque a história e o tempo estão nas mãos desse Deus. Então, louvado seja Deus, porque o Senhor dos exércitos é também o Senhor que dirige a história, é o Senhor do tempo. E eu quero mostrar como é que Deus dirige a história, como Ele é Senhor do tempo, contando uma ilustração sobre a vida de um personagem bastante conhecido, né? É mundialmente conhecido, que é Abraham Lincoln. Quando Lincoln ainda era muito jovem, ele candidatou-se ao parlamento do seu estado e ele foi derrotado nas eleições. Em seguida, ele ingressou nos negócios, faliu e levou 17 anos, irmãos, para pagar as dívidas de um sócio indigno. Depois, Lincoln apaixonou-se por uma jovem de quem ficou noivo. Então, essa jovem morreu. Mais tarde, ele casou-se com uma outra jovem que foi um fardo constante para a vida de Lincoln. Entrando novamente na política, ele foi derrotado de maneira humilhante quando se candidatou-se outra vez ao parlamento do seu estado. Queridos, ele fracassou ao pleitear uma indicação para o Ministério da Reforma Agrária dos Estados Unidos. Depois, Lincoln concorreu ao Senado dos Estados Unidos e também perdeu. Em 1858, ele concorreu à vice-presidência dos Estados Unidos e perdeu. Em 1858 ainda, ele foi derrotado como candidato independente à presidência dos Estados Unidos. Irmãos, um fracasso após outro fracasso, e não somente fracasso após fracasso, mas tormentas humilhantes na vida de Lincoln. Irmãos, mas perceba uma coisa: quem dirige a história é Deus. A nossa história é a história de Deus. Depois,
ele candidatou-se novamente nas eleições seguintes e veio a ser o 16º presidente dos Estados Unidos. O posto que ele ocupou até o dia 4 de março de 1861, quando ele foi assassinado. Queridos, Abraham Lincoln foi considerado o maior e melhor presidente que os Estados Unidos já conheceu e que o mundo também conheceu. E por que eu estou dizendo isso? Porque é Deus que de fato dirige a história da nossa vida. Perceba uma coisa, mais tarde o próprio Abraham Lincoln, ele afirmou, sabe o que? Veja as palavras dele: eu sou um homem de um só livro, e este é a Bíblia. Queridos, quem estava conduzindo a história de Abraham Lincoln era Deus. Por mais que a humanidade pudesse ver apenas uma história de fracasso, de derrotas, de sofrimento, quem dirige a história da nação, a história do homem é Deus. E Deus dirigiu, e por isso ele disse: eu sou um homem guiado por um livro só. A minha vida tem apenas uma direção, ela é guiada pela Bíblia. Então, irmãos, não importa para nós quem seja o próximo presidente, esse homem ele não será soberano, ele será sempre governado pelo Deus Todo-Poderoso, ele estará sempre abaixo, o seu trono estará sempre abaixo do trono do Senhor dos Exércitos, aquele que é o nosso Deus. Então, queridos, nós devemos de fato orar, para que homens reconheçam, poderosos, e saibam que Deus é o Senhor dos Exércitos, que o coração do rei, que o coração do presidente, dos poderosos, todos eles estão na mão desse Deus que é soberano. Provérbio capítulo 21, verso 1 diz: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, este, segundo o seu querer, o inclina. Nessa versão nova da Bíblia, a nova versão transformadora, o texto diz: o coração do rei é como canais de águas, controlados pelo Senhor, ele os conduz para onde quer. E ele faz isso porque ele é Deus soberano, Senhor dos exércitos, aquele que guia tudo. A história está em suas mãos. Bom, se ele de fato é soberano, nós precisamos entender melhor o que é a soberania de Deus. Mas para que eu possa continuar, deixa eu me perguntar aos irmãos se melhorou aí. Está tudo ok? Glória a Deus. Então, Deus é soberano, irmãos. No dicionário da língua portuguesa, a palavra soberania está aplicada como autoridade suprema que detém todo o poder sem restrição. Teologicamente, soberania significa controle e domínio absoluto de Deus sobre todas as coisas, sobre tudo e sobre todos. Assim, Deus é e está além e acima de todas as forças, ou poder, ou autoridade. E por vezes a nossa mente, queridos, ela não consegue entender muito bem os atributos de Deus, porque eu preciso entender que Ele é um ser todo poderoso. Não existe poder maior do que Deus. Ele não é apenas um ser todo poderoso, Ele é um ser todo bom, Ele é um ser todo conhecedor, Ele é um ser todo santo. Então, queridos, Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre eventos que por vezes nos parecem serem atos mais aleatórios, com eventos, por exemplo, que nós olhamos e a gente talvez não consiga enxergar Deus. Os eventos mais aleatórios que você possa imaginar, Deus é Senhor desses eventos. Nada existe que fuja do conhecimento de Deus. Ele é Senhor de todas as coisas. Então, para a gente provar isso, eu vou pedir a você que você veja Provérbio 16, 33 e veja o que é que esse texto vai dizer para nós. Provérbio 16, 33 vai mostrar justamente isso, queridos. Deus é soberano até mesmo diante daqueles fatos que nos apresentam ou nos parecem ser os atos mais aleatórios do mundo. Ele é soberano. 16:33, provérbio diz: a sorte se lança no regaço, vírgula, mas do Senhor
procede toda a determinação. É Ele que determina tudo. Numa tradução, numa linguagem mais moderna da Bíblia, diz o seguinte: os dados são lançados sobre a mesa. Os dados são lançados sobre a mesa, mas todo o jogo é decidido por Deus. No final é Deus quem decide tudo. Não existe acaso. Ele é soberano, Senhor da história. Não há eventos pequenos demais, queridos, que Deus não tenha conhecimento. Ou não existe eventos grandes demais que Ele não governe para o seu propósito. Eventos grandes ou pequenos, tudo é governado por esse Deus que é Senhor dos exércitos. E tudo isso com o seu propósito e para a sua glória. Mateus capítulo 10, versos 29 e 30. O texto diz: não se vende 2 passarinhos por um cetil, ou em algumas traduções, não se vende 2 passarinhos por um asse. Foi isso que Jesus disse. E Jesus disse mais: e nenhum deles, perceba a soberania de Deus, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Isto é a soberania de um Deus que governa todas as coisas. Tudo isso, queridos, é algo que Deus já ordenou. É Deus que determina. É Ele que ordena quando um fio de cabelo cai. É Ele que ordena quando um pardal, que aqui é comparado com uma coisa insignificante, porque um assem era centavos de um denário. Ele está dizendo justamente isso: nenhum deles cai na terra, se é a vontade de Deus. E se não cai nenhum pardal na terra pela vontade de Deus, se não cai nenhum fio do seu cabelo na terra por vontade de Deus, nada acontece sem a vontade do nosso Deus. Ele é Senhor soberano. Então, se Ele é Senhor soberano, nós podemos descansar na soberania de Deus. Eu acho que uma das coisas que eu mais encontrei no Evangelho, que me deixou maravilhado, é essa capacidade que o Evangelho nos dá de descansar. Eu não sei os irmãos, mas eu já fui muito ocioso, rapaz. Eu já fui muito ocioso mesmo. Eu, quando trabalhava em empresas, essas coisas, a gente fica dentro daquele clima, e eu era muito ocioso, e a gente quer metas, atingir metas, né? E o nosso objetivo é esse. Mas depois que a gente conhece Deus, aí a gente descansa, porque sabe que Ele é poderoso. Mas talvez você me pergunte: mas por que nós devemos descansar na soberania de Deus? Por que você deve descansar? Eu vou lhe dar alguns motivos porque é que nós podemos e devemos descansar na soberania de Deus. Primeiro, nós podemos descansar na soberania de Deus, irmãos, porque Ele sabe o que está fazendo. Simplesmente por isso. Descanse, porque Deus sabe o que está fazendo. Ele não foi pego de surpresa, não tem fatos desconhecidos diante de Deus. Ele sabe como dirigir a história. Lembra novamente de Abraham Lincoln, que parecia que nada dava certo, mas ele era um homem de um livro só da Bíblia, um homem crente, e Deus usou todas as coisas para trazer aquilo que Ele queria, o propósito que já havia sido estabelecido na vida daquele homem. Quando nós estamos em dificuldades, é que vemos, sabe, queridos, que os problemas de fato eles estão no mundo, e nós começamos a perceber os problemas que estão ao nosso redor, que estão em nossas vidas. É natural que por vezes a gente se pergunte se Deus sabe o que está fazendo, não é? Quantas pessoas não já perguntou isso? Eu vejo pessoas discutindo se o Covid-19 ou o coronavírus, sabe, tem permissão de Deus para acontecer ou não. E eu vi, irmãos, eu acho que eu tenho umas 3 semanas, foi umas 4 semanas, que eu tenho encontrado alguns comentários de um determinado pastor, e eu vou botar esse pastor entre aspas, viu? Dessa moda aí, né, dos coach evangélicos. Ele já disse um monte de besteira, né? Ele já disse grandes besteiras. Ele chegou a dizer que era mais importante, né, do que o próprio Cristo, né? E a besteira que ele disse agora é que, você ouviu? Foi o que ele disse? Ele disse que Deus não é Senhor de todas as coisas, não. Ele não governa tudo, não. Não está de David Leonardo. Não sei se os irmãos já ouviram falar nesse rapazinho. Ele disse que não, Robinho. Deus não tem conhecimento, porque se Deus tivesse conhecimento, não deixaria que o coronavírus atacasse a nação e o mundo todo. Isso é um maluco, não é? Maluco. Então, queridos, Deus sabe o que está fazendo, é por isso que nós devemos descansar.
Porque o que nós não levamos em consideração de fato é que nós, seres humanos, nós não temos condições de avaliar e de entender completamente a obra de Deus. E por isso às vezes a gente pergunta: será que Deus está nesse negócio? O máximo que nós podemos fazer diante disto, queridos, é confiar na soberania de Deus. Se eu não consigo entender completamente, se eu não consigo avaliar completamente os propósitos de Deus, eu posso descansar nos seus propósitos, sabendo que Ele é Senhor, que nada vai fugir do seu controle. O máximo que eu posso fazer é confiar na soberania de Deus, queridos. E quando eu confio, nós vamos entender por quê. Porque nós temos a tendência, queridos, de não vermos as coisas como Deus vê. A gente não tem a tendência, e o próprio Deus disse, né, que o homem não vê como ele vê. Por exemplo, nós vemos caminhos fechados, onde Deus vê caminhos abertos. A gente não consegue enxergar o que Deus enxerga. A gente vê impossibilidades, onde Deus só vê possibilidades. A gente consegue, querido, ver portas fechadas, onde Deus deixou portas escancaradas para nós. Nós vemos probabilidade apenas onde Deus vê exatidão. Aquilo que para nós é provável, para Deus é fato determinante. Ele já determinou. Então para Deus não existe essa questão de pensar que Deus foi pego de surpresa, que existe, possibilidades dele se enganar no seu plano, que talvez ele precise de um plano B porque o plano A não funcionou. Não existe isso para Deus. E por isso nós podemos descansar na soberania de Deus, porque Ele sabe o que está fazendo. Mas nós podemos descansar na soberania de Deus também, queridos, porque Deus conhece os nossos limites. Entenda isso, Deus conhece os nossos limites, irmãos. 1 Coríntios 10, 13, Paulo diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Veja o que Paulo diz: Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Queridos, tentação, provação, tribulação, ou seja, qual o nome que você dá ao seu problema, Deus conhece todos eles, e Deus conhece os seus limites. Ele não vai permitir que você sucumba em meio aos problemas. Nós precisamos entender, queridos, que quando alguém sucumbe à provação, é que porque na verdade essa pessoa não estava firmado, ou não estava com a fé suficiente em Deus para suportar. Porque se nós estivermos firmados em Deus, os nossos limites, a gente às vezes não pensa, né? Será que Deus está testando os meus limites? Será que Deus está testando os meus limites? Não, queridos, Deus não vai testar os nossos limites, não. Sabe por que Deus não testa os nossos limites? Porque Ele já conhece os nossos limites, e por isso mesmo Ele não vai lhe deixar desamparado. Lembre-se, querido, que Ele mesmo é quem providencia o escape. Ora, se você está sendo provado, se você está sendo tentado, peça a Deus em sua oração: Senhor, onde está o escape? Vem, providencia para mim o escape, porque eu sei que o Senhor domina todas as coisas, já tem um escape preparado, providencia para mim. Porque, querido, se Deus não providenciasse o nosso escape em meio às nossas lutas, então nós já teríamos sobre nós um imenso fardo para levar, e nós não iríamos suportar as tentações e as provações, nós iríamos cair, irmão, diante dos fardos. Mas Deus já providenciou o nosso escape. Sabe, tem uma ilustração bem interessante que eu vou contar aqui rapidamente, para a gente entender que Deus já providenciou o nosso escape, que Ele não nos deixa só. Que é justamente a ilustração de um homem muito famoso, né? E esse homem, ele chegou em casa certa vez com um presente na mão e perguntou para sua filhinha onde estava sua mãe. E a filhinha respondeu: ora, papai, mamãe está no quarto de cima. E ela, olhando na mão daquele homem um embrulho, perguntou: papai, o que é isto? E o homem disse: é um presente para sua mãe, filha. Aí ele disse: deixa eu entregar para ela. E o homem disse: filha, mas como você vai entregar esse presente para sua mãe se você não consegue andar, você é paraplégica? A criança não podia se mover, estava no sofá da sala. O pai chega com um presente, ela diz: deixa eu entregar a sua mãe, entregar a minha mãe. E o pai vai dizer para ela: você não pode. Ela dá um sorriso. É interessante que ela ri, sabe, esboçando um sorriso, não um sorriso triste, mas um sorriso mesmo de alegria. Ela continuou: é verdade, papai, eu sou paraplégica, mas você pode me dar o presente e me carregar no colo e eu entregar o presente para minha mãe.
Então o pai, carregando em seus braços aquela criança, subiu as escadarias, degrau por degrau, e levou aquela criança até no quarto onde a sua mãe estava. E quando eles chegaram no quarto, aquela criança entrega o presente para sua mãe, e nesse tempo o Espírito Santo já vinha ministrando, vinha falando a cada degrau que aquele homem subia. Era o Espírito Santo ministrando, porque ele viu a sua própria condição perante Deus, porque esse homem ultimamente ele vinha passando por várias provações, sabe, ele vinha levando um pesado fardo, e naquele mesmo dia ele tinha perguntado a Deus se Deus não se importava em vê-lo carregando aquele fardo. E qual foi a aplicação para nós e para aquele homem? Queridos, em situações semelhantes a esta em nossas vidas, onde nós sempre sentimos o peso dos fardos que nós carregamos, algumas vezes nós nos esquecemos de que mesmo carregando esses fardos, mesmo carregando essas lutas, nós estamos também sendo carregados pelo nosso Pai Celeste, e que o refúgio que eu preciso vai chegar na hora determinada, porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Sabe, queridos, às vezes nós estamos pensando que nós estamos carregando sozinhos os nossos fardos, e nos esquecemos que não apenas nós não estamos carregando sozinhos os nossos fardos, mas estamos sendo carregados por Deus em seus braços de amor, porque o tempo vai chegar. Ele é Senhor do tempo, e Ele já determinou o escape, o seu problema. Você não vai perecer em meio a essa luta, meu irmão, porque Deus é quem nos carrega nos braços. O fardo não é meu, é dele, Ele me carrega. Então, queridos, o meu desejo é que você viva hoje a segurança de estar nos braços do Pai. E eu quero concluir, irmãos, nós vamos finalizar essas palavras lembrando a você que em toda e qualquer situação temos um Deus que está liderando a história, e sempre para o nosso bem. Romanos capítulo 8, verso 28 diz isso: e sabemos que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mesmo, queridos, que no momento você não consiga entender porque você está passando esse tipo de provação, mesmo que nesse momento a dúvida, sabe, na verdade tente invadir a sua mente, mesmo que a dúvida diga que não vai haver uma saída para o seu sofrimento, saiba que Deus está trabalhando em seu favor, e Ele está fazendo isso para um bem maior, porque no final de tudo vai acontecer para a glória dEle. No fim de tudo, todas as coisas será sempre para a glória dEle e para o bem daqueles a que Ele ama. Mesmo, querido, que você não esteja entendendo, mesmo que nós não possamos entender, ou quem sabe conhecer quais são as consequências de fato de tudo que está acontecendo na nossa vida, nós podemos ter uma certeza, mesmo que eu não conheça as consequências de tudo na vida, mas eu posso ter uma certeza, a certeza é que Deus é o Senhor da história, Ele é Senhor soberano, nada pode frustrar os seus planos. Ele pergunta: agindo eu, quem é que pode impedir? Irmãos, eu tenho visto tantas pessoas reclamando que estão carregando um fardo pesado demais, e que estão a ponto de não suportar o fardo. Mas eu me pergunto se você já parou para pensar que você não está carregando esse fardo sozinho. Já parou para pensar que você está sendo carregado, como aquele pai carregou a sua filha paraplégica em seus braços, e fez com que o presente que era entregue naquele momento por aquela que estava incapacitada alegrasse o coração da sua mãe? Sabe, irmãos, o nosso desejo é que nessa noite você possa entender essas verdades. Há um Deus que é soberano, um Deus que é chamado Senhor dos Exércitos, o grande eu sou, que ordena e tudo acontece, que determina com seu poder, e todas as coisas passam a existir. A esse Deus que eu quero agora orar. E vou pedir aos irmãos, se possível, me dê aí os pedidos de oração, porque nós vamos começar neste momento a pedir a Deus em favor da sua vida. Você está achando que o seu fardo está pesado demais? Você está achando mesmo que você está sozinho nesta? Você acha que somente você é que tem problemas? Você acha que Deus perdeu o rumo da história? Você acha que
Covid-19 e outras coisas que acontecem sem que Deus tenha conhecimento. Quero mostrar para você nessa noite que você pode descansar o seu coração. E por isso nós vamos estar apresentando a Deus agora os seus pedidos. Mas antes pedir a você que esteja orando em favor, não é, da nossa igreja, para que Deus continue nos dando força, porque não importa quantos dias nós teremos de decreto, nós vamos ter sempre os nossos cultos, as nossas transmissões ao vivo, tá bom? Então continue nos ouvindo. Bom, então nós temos aqui alguns pedidos de oração. Eu vou citar apenas os pedidos. Os irmãos que estejam no templo, por favor, também preste atenção para que os irmãos lembrem daqueles que porventura nos faltar. Meu irmão Moisés, ele pede oração pelo seu filho e por sua vida financeira. A nossa irmã Aline Sarinho, ela pede pela saúde da sua mãe, que foi acometida do Covid-19, está agora no final da enfermidade, mas ainda precisa das nossas orações. A nossa irmã Maria Duarte, juntamente com Ana Maria, a irmã Toinha e toda aquela família, pede oração por sua família. Hoje fazem exatamente 3 meses que Catixa, não é? O irmão de Maria, de Aninha, filho da nossa irmã Toinha, faleceu, exatos 3 meses. Vamos orar para que Deus conforte o coração daquela família. A nossa irmã da Luz, ela pede oração por sua família. Também, queridos, nós pedimos oração por Arthur. Arthur é filho de Alisson e Ruth. Ele é neto do presbítero Jailson e da nossa irmã Linalda. Encontra-se ainda internado. Há uma campanha de oração diária, 3 vezes por dia. Um grupo de mais de 50 pessoas estão reunidos, orando, ministrando palavra em favor da vida de Arthur. E nós vamos ajudar o nosso irmão nessa empreitada. A nossa irmã Nilda Agostinho pede oração pelo seu filho, que também vai fazer o teste do Covid-19. Há uma suspeita dele estar cometido. A nossa irmã Zelma já agradece a recuperação da sua sogra e do seu sobrinho, que estavam com problema também de Covid-19, né? A minha irmã e esposa Sandra agradece pela saúde do seu pai, nosso irmão Toninho, da sua avó, mãe Fifia, e também das suas tias, né? Menininha, Licinha, e da sua prima Isabel. A família toda estava passando momentos difíceis, né? Vamos pedir a Deus que tudo dê certo. Lindinalva pede por sua tia que está internada na ala vermelha. Nós tivemos orando no domingo, vamos continuar orando pela nossa amada irmã Lindinalva e por sua tia. E vamos fazer oração por Mônica. Aqui os irmãos já sabem, Mônica está passando um momento sério de depressão na vida, e nós vamos estar orando por ela. A irmã Kátia de Mozart, filha de Mozart, pede oração pelos familiares, né? E pelos lares que estão em conflitos. É verdade, muitos lares em conflitos. Vamos orar também por Elisete, que é tia de Cezinha. A gente tem sempre orado, né, Cezinha? Pedindo a bênção de Deus sobre a vida dela. E também nós temos aqui a Maria de Robertinho. Para quem não sabe, Maria de Robertinho, ela está pedindo oração aqui pela vida espiritual dela. É a mãe do nosso irmão aqui, o meu batera, Elândio. E Maria fez aniversário no dia 31 e Daiane no dia 1º. É bom demais, né? É uma bênção, louvado seja Deus por isso. É uma maravilha. Irmãos, então esses são os pedidos de oração dessa noite. Quero convidar os irmãos a ficarem de pé. Vamos orar conosco. Senhor Deus, nessa noite o Senhor nos mostrou que Tu és o Senhor dos exércitos e que Tu és o Deus soberano, que ordena e tudo lhe obedece. E é porque nós cremos no poder soberano do Senhor, Senhor que dirige a história, que nós entregamos em Tuas mãos a vida destes que pediram oração. Pedimos em favor de Moisés, que o Senhor entre com providência na saúde do seu filho e na sua vida financeira. Pedimos oração pela nossa irmã Aline Sarinho, pedindo, ó Deus, aqui em favor da sua mãe, que ainda encontra-se em recuperação do Covid-19. Pedimos oração por Maria Duarte e por sua família, que o Senhor traga o alento nesse dia em que marca 3 meses de uma ausência que faz doer o coração daquela família. Mas, ó Deus, que essa ausência seja suprida pela verdade de que o Senhor é o Senhor da história, que tem propósito em todas as coisas, e que, ó Deus, essa família pode descansar na certeza de que um dia encontrarão novamente na eternidade com aqueles a que Ele amam.
Quero pedir em favor, ó Deus, da família da nossa irmã da Luz, que o Senhor entre com providência na vida e na família dela, em favor dos seus filhos, dos seus netos, e pedir em favor, ó Deus, agora da vida de Arthur, ó Deus, que há dias, ó, por que não dizer meses, se encontra naquela UTI, mas o Senhor está cuidando de tudo. Grupos de homens e mulheres estão orando 3 vezes por dia, ministrando oração em favor da vida de Arthur. E eu sei que o Senhor tem propósito naquela vida, Pai, e tudo vai acontecer por louvor da Tua glória e por bem dele, mas acima de tudo nós oramos em favor dele. Seja feita a Tua vontade na vida daquela criança. Quero pedir também pela nossa irmã Nilda Agostinho, que o Senhor entre com providência e livre o seu filho dessa enfermidade, meu Deus, da Covid-19, cuide da sua casa, da sua família, dos seus esposos e filhos. Queremos agradecer e colocar o nosso coração diante do Senhor pela recuperação, ó Deus, da sogra e do sobrinho da nossa irmã Zelma. Obrigado porque, mesmo acometido por este mal, a Tua mão guardou, protegeu e agora eles estão livres, sem nenhuma sequela em seus corpos. Queremos também pedir que o Senhor tome conta da vida de Toninho, da vida de mãe Fifia, de Elicinha, de Isabel, de Menininha. Deus, guarda aquela casa, essa família do mal, repreende esse mal que está sobre a vida deles, tira, Pai, toda e qualquer enfermidade, restaura-os por louvor da Tua glória. Queremos pedir também, meu Pai, em favor da tia da Tua serva Lindinalva, que ainda encontra-se naquele hospital, em ala vermelha, ó Deus, em risco de vida, envia o Teu socorro, supre, ó Deus, o que aquela Tua serva necessita nesse momento. Pai, eu peço oração por Mônica, que o Senhor repreenda todo espírito de morte, de depressão, de angústia, de tristeza, todo espírito, ó Deus, que está agindo, ó Deus, e trazendo para ela opressões, que ela seja livre desse mal em nome de Cristo Jesus. Quero pedir ao Senhor, ó Deus, em favor das famílias que estão agora, meu Pai, em conflitos, que o Senhor escuta a oração da Tua filha, Kátia, Deus, e as nossas orações, e visita os lares aqui representados, de todos eles que estão conosco até agora, por meio, ó Deus, da transmissão deste culto. Encontra essas famílias libertas, livre-as de todo o mal, em nome de Jesus. Queremos pedir, Senhor, agora em favor, meu Pai, da vida de Elisete. Deus, ministra sobre a vida da Tua filha a paz, a cura, a restauração que ela precisa. Deus, sustenta-o, guarda a Tua filha. Deus, traz alento, tira as dores. Ó Deus, faz com que a Tua filha, meu Pai, possa sentir o bálsamo. Ó Deus, que traz o refrigério. Que seja isso por meio do Teu Espírito Santo agora na vida da Tua filha, em nome de Cristo Jesus. Queremos pedir, ó Deus, pela vida da nossa irmã Maria, ó Deus, de Daiane e da sua família, de Robertinho, de Elândio, ó Deus, dos seus filhos, que a Tua bênção seja derramada sobre a vida de cada um deles, e entregar aqueles que estão agora, Senhor, ó Deus, na linha de frente do combate dessa Covid-19, médicos, enfermeiros, todos aqueles que fazem parte na área da saúde, aqueles que estão, meu Deus, na linha de frente também, os bombeiros, policiais, e todos aqueles chamados serviços essenciais. Guarda este povo, protege-o, blinda-o com Teu Espírito Santo, livra-os do mal. Entregamos em Tuas mãos as nossas casas, as nossas famílias, entregamos as nossas igrejas, entregamos a cidade de Queimadas, o nosso estado, a nossa nação, entregamos o cosmo, o qual Tu és Senhor dos exércitos e domina sobre todo ele. E faz, Senhor, que no momento exato o Senhor possa soprar, meu Deus, para longe esse mal da nossa nação, e os Teus filhos possam voltar fortificados a louvar e engrandecer o Teu nome, ó Deus, na comunhão dos santos pecadores do Senhor. Por isso eu Te agradeço nessa noite, por mais essa transmissão, por mais este culto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, lembrando, domingo nós temos o nosso culto, né, transmitido às 18h30. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Tenha uma noite de bênção e de paz. Essa é a nossa oração. Recebam todos a bênção do Senhor. E que a graça salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno, único e soberano Deus, o poder, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito, Senhor, repouse sobre a vida de cada um de nós, repouse sobre a vida, ó Deus, daqueles que estão espalhados nos 4 cantos deste planeta e que hoje confessam o Senhor como o único e Senhor Salvador de suas vidas. Nós fazemos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja diz: amém. Deus nos abençoe, irmãos.